A aula já está gravada, já está gravando. Bem-vindos, boa noite. Desculpe esse contratempo. A minha internet, basicamente, ela deu uma queda, fiquei doidinha. Mas, graças a Deus, foi restabelecida a conexão. E aqui estamos nós, toda segunda e quarta, com a nossa aulinha de CPC, conversando sobre contabilidade, assuntos relacionados à nossa área, nossa profissão. E a gente está já chegando ao final da saga, né? Que é a saga do CPC 03, né? A gente está aí já, acho que tem umas 6 ou 7 aulas, nem lembro, mas é bastante tempo que a gente está interagindo aí com o CPC 03. Álvaro, Tico e Teco brigaram, Ah, meu Deus, você está com enxaqueca. Ô, Álvaro, vá descansar, meu filho. Depois você pega no YouTube, a aula não vai estar gravada? Então, a gente está na saga aqui do CPC 03. Boa noite, Moniquinha. E hoje, né, para os que estão aqui pela primeira vez, pessoal, a gente sempre tem uma... O microfone está destravado, Debinha. Debinha, tu estás aí? Puxa, que coisa boa. Vocês estão escutando direitinho? Pessoal, sim. A terceira aula não está no YouTube? Tá, meu amor. Eu botei, Diego. Veja direitinho, minha paixão, mas eu acho que eu botei. De todo jeito, quando terminar essa aula, eu vou conferir, viu, amor? Porque sua tia é meio tantã. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, viu, pessoal? Tem alguns que já são antigos, já são de casa. Mas quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente sempre pede 3 coisas, né? Os microfones desligados, porque tia está com esse fonezinho de ouvido, então o barulho do mundo todo fica no meu juízo. Por isso que a gente tem que colocar os microfones de vocês todos desligados. A gravação da videoaula, ela está proibida, porque ela vai ficar no YouTube. Então, vocês podem a qualquer tempo ir lá e depois assistirem 200 mil vezes e passarem adiante, tá? E nossas interações serão sempre feitas pelo bate-papo do Zoom. Funciona, que é uma beleza. Até o meu celular aqui. Ah, tudo certo. Muito bem, Debinha. Bem-vinda, Debinha. É uma honra e uma alegria ter você aqui comigo, viu? Débora Barros, vice-presidente da Câmara de Educação Continuada do CRC. E, além de tudo, uma grande amiga, uma grande irmã. Pessoal, vê só. Hoje a gente vai trabalhar um conceito bem legal, que é o EBITDA versus o fluxo de caixa operacional, tá? O EBITDA, ele é um indicador muito, assim, queridinho, vamos usar o termo queridinho, do pessoal do mercado financeiro, tá? Pessoal analista, esse pessoal aí que trabalha com ações, tá? Para vocês aí que estão também querendo ingressar no mercado de ações, que estão querendo aí participar dessa brincadeira, então é um indicador muito conhecido. A gente trabalha ele pra caramba no mercado, em bancos, tá? Então, a gente primeiro precisa entender o que significa ele, tá? O que danado é esse tal de EBITDA, né? Então, pessoal, EBITDA é um termo em inglês, né? Que significa earning, né? Em inglês, earning quer dizer o lucro, before, antes, né? Das taxas, né? Taxes, interest, juros, depreciação e amortização. Então, esse indicador EBITDA, vamos lá, ele se assemelha ao fluxo de caixa operacional, né? O fluxo de caixa operacional, a gente também tira a depreciação, a gente tira a amortização, né? De alguma forma, aí, os juros em algumas empresas ficam de fora. Então, existem algumas similaridades, pessoal, entre o EBITDA e o fluxo de caixa. Porém, do mesmo jeito que existem similaridades, existem algumas diferenças, tá?
Moisés, quem precisa do CCSA? Moisés, não diga isso. O CCSA é um centro super importante lá no departamento, lá no Rafisque. E meu inglês é macarrônico. Então, vamos lá. O EBITDA é o quanto a empresa gera de recursos. E aí, quando a gente fala de recursos, né, recursos econômicos, é o ganho da empresa, é o ganho econômico da empresa, sem levar em consideração os efeitos financeiros, porque é o lucro antes das taxas, né, dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. Então, é o quanto a empresa gera de recursos, sem levar em conta os juros, sem levar em conta os impostos, sem levar em conta a depreciação e sem levar em conta a amortização, tá? Então, ele permite que a gente possa comparar as empresas de diferentes países, até porque os impostos ficam fora desse cálculo. Então, por exemplo, Helenildo, meu eterno sócio. Debinha, eu tenho aqui um sócio chamado Helenildo, tá certo? Helenildo é meu sócio desde sempre. E a gente vive comprando empresas, a gente vive vendendo empresas. É uma loucura, eu e ele. Aí imagine que eu e Helenildo, tá certo? Nós somos multimilionários, Debinha. A gente é professor porque a gente curte, tá? Mas a gente é multimilionário, um Belenildo, exatamente, um Benildo S.A. Aí o que acontece? Maior grupo das galáxias. Diego, quais impostos? Imposto de renda e contribuição social, a gente tira, exatamente, os impostos sobre a renda. Mas você pode também, viu, Dieguinho, tirar todos os impostos, é o que a gente chama do EBITDA ajustado. Aí imagine que eu e Helenildo, a gente está querendo comprar empresas pelo mundo, tá? E aí o que acontece? A gente sabe que os impostos representam uma razoável saída de caixa em qualquer empresa, né? Toda a carga tributária aí impacta muito no fluxo de caixa. Toda a carga tributária tira aí uma boa fatia de dinheiro. Então, imagine que eu e a Helenilda, a gente quer comprar empresas no mundo afora e um dos indicadores que a gente quer levar em conta é o quanto aquela empresa gera de caixa, o que é natural. Quando a gente vai querer comprar outras empresas, a gente quer saber quanto é que aquela empresa gera de caixa. Porém, os impostos, eles representam aí uma boa comida de caixa, uma boa redução de caixa, tá? Então, o que acontece? É importante para a gente saber o quanto aquela empresa gera de caixa, independente do impacto tributário. O EBITDA, ele vai limpar alguns elementos alguns elementos que estão presentes no lucro, tá? Ele tem similaridades com o fluxo de caixa. Então, por exemplo, o que acontece? A parte tributária. A gente vai querer saber quanto a empresa gera de caixa, independente da carga tributária que ela assume, que ela tem, independente do país. Então, se eu quiser comparar uma empresa brasileira, eu e a Helenildo, com uma empresa alemã, independente dos impactos tributários que ela tenha, o EBITDA se apresenta como um excelente indicador. Por quê? Porque ele exclui do fluxo os efeitos tributários. Então, a gente vai poder saber qual é, de fato, a potencialidade de geração de caixa daquela empresa a parte dos tributos. É como se fosse o caixa limpo. Eu quero saber quanto é que ela gera de caixa da sua atividade, independente dos efeitos tributários que são inerentes. Com isso, a gente pode comparar empresas ao redor do mundo. Porque como a gente vai isolar os tributos, então você consegue realmente identificar a geração de caixa. E aí você decide, você opta por um país ou outro, a partir então do quanto aquilo ali consome de tributo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que você consegue identificar a limpeza da geração do fluxo de caixa, o fluxo de caixa limpo, sem o impacto tributário. Outra coisa.
Quando a gente tira... Então, taxes é a primeira coisa que a gente vai tirar do lucro. Você vai pegar... Imagina o fluxo de caixa das atividades operacionais. Você não começa pelo método indireto. Você não pega o lucro e não começa a ajustar o lucro. Não é assim que a gente faz no fluxo de caixa operacional? Você não sai ajustando o lucro? Aí aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar o lucro da empresa, aí eu vou tirar os impostos. Então, eu vou devolver ao lucro o quanto saiu de caixa pelo pagamento do imposto. Aí eu vou deixar aquela empresa com aquele valor de volta ao lucro, para poder identificar quanto que ela é capaz de gerar de caixa. Outra coisa, interest, que são os juros. Então, imagine que uma empresa tomou emprestado aí um valor, um crédito, tomou emprestado um empréstimo, né? Tomou emprestado um empréstimo é o OI. Captou recursos via empréstimo e está pagando juros. Então, esses juros comem o fluxo de caixa, óbvio. Haja vista Petrobras, né? Haja vista Petrobras. Só de juros, eu nem lembro mais, mas é um valor absurdo. Vocês estão lembrados aí, é um valor, um montante absurdo, na casa dos muitos bilhões de reais. Muitos bilhões. Pois bem, aí eu pego esses juros e devolvo ao lucro. Porque para o EBITDA, não me interessa como é que a empresa foi financiada. O interesse é que a empresa existe e eu quero saber a potencialidade de geração de caixa, independente de como ela foi financiada, porque o financiamento dela é que vai me gerar aos juros, é que o tanto do financiamento que eu captei é que vai me levar ao tanto de juros. Mas o EBITDA expurga isso. O EBITDA ele quer saber assim, quanto a empresa é capaz de gerar de caixa. Ponto final. Se ela é financiada por capitais de terceiros e vai ter que pagar juros, é outra história. Mas eu quero saber o seguinte, a atividade dela é capaz de gerar caixa independente do quanto ela tem que pagar de juros? Essa é a sacada do EBITDA. E depreciação e amortização, que é outro roubador, né? Levador, aí, tomador do lucro. Então, eu vou pegar o lucro, adiciono ao lucro os meus impostos, adiciono ao lucro os juros, adiciono ao lucro a depreciação, adiciono ao lucro a amortização. E aí, com isso, eu consigo saber, entre aspas, qual é a geração de caixa limpa desses efeitos. Aí vocês podem estar perguntando, sim, mas o fluxo de caixa operacional também vai mostrar isso, né? O fluxo de caixa operacional vai também mostrar isso, só que, e aí é onde está a nossa discussão da aula de hoje. Se vocês se lembrarem do que vem a ser o fluxo de caixa operacional pelo método indireto, eu pego o lucro, né? E eu saio ajustando o lucro por um montão de coisas. Depreciação, amortização e vários outros impactos que tem econômico que eu vou ajustando o lucro. Vários. Aí no EBITDA é diferente. O EBITDA é apenas 4 elementos: impostos, juros, depreciação e amortização. Então, ele vai trabalhar despesas não recorrentes também. Diego, é o seguinte, foi excelente a sua pergunta. Resultados, e aí resultados pode ser receitas ou despesas, tá? Pode ser ou um ou outro. Resultados não recorrentes. O que vem a ser um resultado não recorrente? Trava a língua. O que é um resultado não recorrente? Por exemplo, quando a gente vende um imobilizado. Então, quando a gente vende um imobilizado ou com lucro, ou com perda, ou com lucro, ou com prejuízo, aquele lucro ou aquele prejuízo vai entrar, vai alterar o ganho ou a perda na venda do imobilizado, vai alterar o lucro, para mais ou para menos. Porém, essa venda do imobilizado, essa venda do ativo fixo, não é uma coisa que acontece todo ano, não é algo que seja corrente, é algo que é esporádico.
A gente não sai vendendo veículos, equipamentos, instalações todo mês, todo ano, como se fosse mercadorias. Esse tipo de venda, esse tipo de negociação é esporádico, né? É não recorrente. Porém, toda a vida, o que acontece? Uma vez que a gente vende, vai gerar ou um ganho ou uma perda. E esse ganho ou essa perda vai impactar o lucro. E aí, respondendo de forma objetiva a Diego. Então, é possível também que você tire esses itens não recorrentes da base de cálculo. É o EBITDA ajustado lá da CVM. Seriam todas as receitas e despesas não operacionais. Então, Fábio, boa sua pergunta. O EBITDA, ele vai tirar os impostos, tirar a maneira pela qual a empresa foi financiada, tirar a depreciação e a amortização, e esses itens aí que são não recorrentes, que o Diego muito bem colocou. E aí eu vou ter, entre aspas, o ganho operacional, o quanto aquela empresa consegue gerar de caixa a partir da sua atividade. O fluxo de caixa operacional, ele é ajustado por muito mais coisas. O fluxo de caixa operacional, ele é ajustado por muito mais elementos. Vocês estão lembrados da nossa aulinha de fluxo de caixa operacional pelo método indireto. Então, a gente vai ajustar por um monte de coisas. Lembra aquela... Eu vou pegar aqui, daqui a pouco eu vou botar a Petrobras. Petrobras é nosso estudo de caso, para variar. E aí a gente vai comparar o EBITDA da Petrobras com o fluxo de caixa da Petrobras. E aí a gente vai poder discutir melhor, vai fluir melhor. Mas antes da gente chegar nessa informação do fluxo de caixa, é preciso que a gente entenda que o EBITDA, ele traz um conjunto de dados, de informações. E o fluxo de caixa operacional, Diego, vai trazer um outro conjunto de informações. A pergunta é, e por que a gente usa o EBITDA e não usa o fluxo de caixa operacional no mercado financeiro como um todo? Primeiro, porque o EBITDA, ele expurga os impostos. E muitas pessoas, muitos investidores, quando comparam diferentes empresas em diferentes países, eles querem expurgar o efeito tributário do lucro. Porque todo mundo sabe que o tributo é uma carga muito grande em qualquer lugar do mundo. Então, se eu quero saber o quão aquela empresa é capaz de gerar caixa, eu tiro isso. E o EBITDA, ele é internacional, ele é padrãozão mesmo, tá? E também o EBITDA, ele livra a empresa da forma de financiamento. Então, quando ele tira todos os juros da composição do lucro, ele vai me mostrar o lucro sem a carga financeira. Então, independente de como a empresa foi financiada. Retira o imposto, Johnson, retira a depreciação e os juros. Ele é ajustado por isso. E, eventualmente, o EBITDA também é ajustado pelos resultados que não são recorrentes. E a amortização também, Moniquinha. Boa noite, princesa. Não falei com você. Então, são esses 4 elementos, tá? Bom, então, vamos seguir adiante. O EBITDA está atrelado a auxiliar tempestivamente o potencial de geração de caixa gerado pela operação da empresa, que permite comparar empresas globalmente, que foi o que eu acabei de falar, independente da sua estrutura de ativos, passivos e regras fiscais. Por que estrutura de ativos? Porque a estrutura de ativos leva à depreciação / amortização. E por que passivos? Porque a estrutura de passivos já me dá a medida do endividamento. Então, o EBITDA, ele permite comparar empresas no mundo, independente da sua estrutura de ativos, depreciação e amortização, estrutura de ativos, depreciação e amortização, estrutura de passivos, que é como a empresa ela foi financiada, se por capital próprio ou de terceiros, e regras fiscais. Então, a comunidade internacional financeira entende, e se você tirar esses 3 elementos, você tem uma maior comparabilidade de forma mais objetiva entre as empresas.
tá? Embora o fluxo de caixa operacional vai dar outras informações. Quando o EBITDA é ajustado por receitas ou despesas não operacionais, é necessário alguma composição? Sim, senhor, Fernando. Você vai precisar divulgar isso como se fosse uma observação no seu EBITDA, tá? No seu EBITDA. Até aqui, tudo certo, moçada? Até aqui o conceito está indo. Em notas explicativas, Johnson, em notas explicativas. Sim, em notas explicativas. Eu vou te dizer mais ou menos onde é que você vai ajustar isso, tá? Sim, em notas explicativas, lá na parte de endividamento. O EBITDA ajustado é o que eu acabei de falar, é o lucro líquido antes do resultado financeiro, que é a parte dos juros, antes do imposto de renda e contribuição social e demais impostos, se assim for, depreciação, amortização, que é a parte da composição dos ativos, perda no valor recuperável de ativos, que é o famoso impairment, não acompanhei o ajuste do EBITDA. Então, Cris, porque você tem o EBITDA original, que é o lucro antes das taxas, impostos, depreciação e amortização, e você tem o EBITDA ajustado, que é o EBITDA original com um temperinho a mais. Aí, quem é o EBITDA original? Impostos, juros, depreciação e amortização. Aí, o EBITDA ajustado vai entrar, além desses 4 elementos, vai entrar o impairment, que é a perda no valor recuperável de ativos, resultado com a baixa de ativos, que é o que Diego falou, resultados não correntes e efeitos cambiais, tá? Então, você tem essa outra opção de apresentar o EBITDA, que é o EBITDA ajustado, que também é muito utilizado, tá? Até aqui tudo certo? Pessoal, tá tranquilo? Ok? Show. Vamos seguir. Hoje a aula é bem financeira. Aí agora vamos para o fluxo de caixa, tá? Gil, presta atenção, agora é fluxo de caixa. A gente falou do EBITDA, agora é fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um instrumento que possibilita planejamento e controle dos recursos financeiros de uma entidade e pode ser considerado na esfera gerencial como indispensável para o processo decisório, tá? Então, o fluxo de caixa operacional, ele é o lucro líquido, a receita financeira expurgada, sim, Marcelo, é justamente tudo que for financeiro, tá? Então, o fluxo de caixa da atividade operacional expurga, olha o que Tia vai falar, o efeito de todas as despesas e todas as receitas que afetam o lucro, mas não afeta o caixa. Então, o fluxo de caixa operacional, ele faz a limpa de tudo. O EBITDA, não. O EBITDA é só aquilo ali. E o fluxo de caixa operacional, ele faz a limpeza geral de tudo. Porém, olhe para a Tia, não é nem sequer para respirar, é para olhar e ficar bem quietinho. Porém, o EBITDA tem uma coisa que o fluxo de caixa não tem. O EBITDA expurga os efeitos tributários. E o EBITDA expurga os efeitos dos juros. Entendeu? Então, com isso, você pode comparar as empresas pelo mundo, independente da carga tributária do país que a empresa está e da forma como ela foi financiada. Então, muitos investidores entendem que esses 2 elementos são cruciais para entender a potencialidade que aquela empresa tem de gerar caixa. Por isso que o EBITDA ela é uma informação complementar ao fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa operacional, ela vai mostrar o quanto de lucro converte-se em caixa, colocando-se ali todos os ativos e passivos operacionais que geram caixa. Então, ali entra a geração de caixa operacional. O quanto de lucro converte em caixa. Preste atenção todo mundo. Então, podemos dizer que o EBITDA... Cadê, Marcelo?
É o verdadeiro lucro raiz. Tchelo, é. Eu quero que vocês pensem junto comigo. O fluxo de caixa operacional é o lucro convertido em caixa. É o quanto de lucro eu consigo transformar em caixa. Só lembrar da Petrobras. Petrobras teve um prejuízo gigante e um lucro absurdo. Vocês estão lembrados da aula passada? Um prejuízo gigante e um lucro absurdo. Então, o fluxo de caixa operacional, um prejuízo gigante e um fluxo de caixa absurdo. Desculpa. Então, o fluxo de caixa operacional, ele permite que eu consiga identificar a potencialidade de geração de caixa a partir da atividade operacional, expurgando todos os efeitos econômicos, tá? O EBITDA, não. O EBITDA, ele tem uma outra proposta. Ele vai identificar como é que a empresa gera caixa, independente da sua estrutura de ativos, independente, que aí vai gerar depreciação e amortização, independente de como ela foi financiada, porque aí vai gerar os juros, e independente da carga tributária. Roseli, o EBITDA é o resultado da atividade independente da política tributária e da política financeira adotada pela empresa. É isso. O EBITDA é o resultado. Então, por outro lado, o EBITDA é criticado porque expurga... deixa eu ver aqui, Álvaro, o que tu colocou. Porque expurga esses dois fatores da análise, que para algumas empresas é importante. Exatamente. Na verdade, o EBITDA é adorado e criticado ao mesmo tempo. Mas é bom que a gente entenda isso, porque eu quero que vocês, quando comecem a falar de EBITDA daqui para frente, vocês consigam falar com propriedade, vocês consigam dizer que tem pontos positivos e que tem pontos negativos. É normal isso. Tudo na vida tem dois lados. Álvaro, preste atenção na sua velha tia. O fluxo de caixa permite que eu veja quanto de lucro transforma-se em caixa. Lucro é um evento econômico, um montão de receitas, um quilão de despesas, porém nem todas elas são financeiras. Um montão delas são econômicas. Eu ajusto e aí eu pego aquele lucrão e transformo ele em cash, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tá? Porém, provisões. Não, Diego, provisões não. Aí não, aí você já está indo para o fluxo de caixa. Já passou do limitão mesmo, tá? Você vai ter que parar nisso que a gente está conversando aqui. Você vai ter que parar. Imposto, taxa, depreciação, amortização, itens não correntes, imparidade e câmbio, tá? No máximo isso aqui. Álvaro, então vamos lá. Você tem o lucro transformado em caixa, que é o FCO, fluxo de caixa operacional. Um montão de receita, um montão de despesas de natureza econômica, você tira e ali você tem o quanto de lucro se converte em caixa, PRIO. Porém, como ali dentro tem o impacto financeiro dos juros e o impacto dos tributos muito forte, para algumas pessoas entendem que isso daí prejudica a análise. E eu, enquanto investidor global, eu não quero saber o quanto da carga tributária impacta na minha geração de caixa. E, principalmente, eu quero saber quanto é que a empresa gera de caixa, independente da forma pela qual ela é financiada. Aí é onde vai entrar o EBITDA. Até porque, Álvaro, quando você for ver empresas que tomam grandes quantidades, grandes somas de recursos emprestados, um dos indicadores que a empresa quer saber é a margem EBITDA. Ou seja, você tem lá o tamanho do valor da dívida, você tem lá a dívida gigante, e aí você vai querer verificar quanto é o EBITDA da empresa. Por quê? Porque o EBITDA, ele expurga o efeito financeiro. Então, o que é que o banco quer saber? O banco quer saber quanto que a empresa tem de capacidade de caixa, de fato, independente do endividamento dela. Porque aí, o que a empresa quer saber é quanto que ela é capaz de gerar caixa em função do tamanho da dívida que ela quer assumir. Mais ou menos isso, tá?
Segue o fluxo. Então, o fluxo de caixa operacional, ele é obtido a partir da demonstração de fluxo de caixa, sendo aí o primeiro grupo de atividades. Se a empresa já está, agora Nilson, se a empresa já está gerando caixa recorrente na atividade operacional, o investidor mede a eficácia da mesma. Mede. Mas é o que a tia está dizendo, Nilson. Você vai ter em suas mãos 2 grupos de indicadores. Você tem o EBITDA e você tem o FCO, tá? Por que muitas empresas preferem o EBITDA? Primeiro, porque ele é menos ajustado do que o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, ele entra tudo, ele é ajustado por tudo. E no fluxo de caixa, você tem um impacto tributário, que nós todos aqui sabemos que é muito grande. Então, o que na verdade se quer é analisar empresas, comparar empresas, independente do seu regime ou carga tributária, seja no país que ele estiver, independente da forma pela qual ele se financiou, se capital próprio ou capital de terceiros. Então, ele vai querer saber a geração de caixa crua da empresa. Mais ou menos isso. Obrigada, Misana. Espero que você esteja entendendo. Analisar o desempenho. Johnson. É analisar o desempenho, bom ou ruim. Alguns autores constataram que o fluxo de caixa operacional pode avaliar melhor a saúde financeira das empresas e apresentar resultados mais prudentes e conservadores. Porque vai ser ajustado por tudo. Enquanto que o EBITDA apresenta uma melhor imagem da empresa, já que pode gerar um fluxo de caixa superior às demais medidas e, com isso, melhora a posição financeira, né? Porque o fluxo de caixa ajusta tudo. O EBITDA, não. Então, o limite do fluxo de caixa entra tudo. O EBITDA, não. Ele vai só até aqui. Foi o que Johnson, acho que foi Johnson que perguntou, tá? Da companhia, vai analisar o desempenho da companhia. E aí agora a gente vai trabalhar com relação ao EBITDA e ao fluxo de caixa da Petrobras. Esse número aqui é o número de 2018, tá? Mas aqui a gente tem o de 2019. Vamos prestar bem muita atenção, porque aqui a gente tem 3 anos, tem 2017, tem 2018 e tem 2019, tá? Tem um triênio aqui. Então, endividamento da Petrobras. Em 2017, 361, 326, e eu não sei se vocês se lembram, mas a Petrobras contraiu um novo empréstimo, tá? E aqui ela está com um endividamento de 351. Aí, aqui agora é uma outra medida, tá? O EBITDA, para quem é investidor, ele consegue ver se a empresa é viável ou não quanto à sua atividade operacional. Boa, Marcelo, exatamente. Do endividamento total, a gente vai tirar caixa e equivalente de caixa. Então, caixa e equivalente de caixa, aqui em 2019 é 33, tá? Em 2018 é esse somatório, 53 mais 4. E em 2017 é esse somatório aqui, 74 mais 6. Porque em 2019 ele somou esses dois, tá? E apresentou numa medida única. Então, quando a gente pega o endividamento bruto e a gente subtrai do caixa e equivalente de caixa, a gente vai chegar no que nós conhecemos na literatura financeira de endividamento líquido, tá? Então, o que é o endividamento líquido? É o quanto a empresa tem de dívidas para pagar, excetuando o que ela tem de recurso imediato para bancar essas dívidas, tá? Então, isso é o que a gente chama de endividamento líquido. Vocês vão ver por aí que essa medida ela é muito utilizada, esse termo, endividamento líquido, ele é super utilizado. Então, olhem aqui vocês, por favor, o endividamento líquido da Petrobras, 317 bilhões, 268 bilhões e 280 bilhões. Então, quanto maior for esse endividamento líquido, maior é a quantidade de dívida da companhia, né? Dívida crescente. E aqui o famoso EBITDA. E aí vocês estão percebendo que esse EBITDA é o EBITDA ajustado, ou seja, é aquele EBITDA onde você vai colocar
além da taxa de juros, além dos juros, além dos impostos, depreciação e amortização, a gente também vai expurgar o quê? Os itens não correntes, a irrecuperabilidade de ativos e o câmbio. Então, aqui vocês estão vendo o EBITDA da companhia, 129 bilhões. 114 bilhões em 2018, 76 bilhões em 2017. E aqui você tem o índice de endividamento barra EBITDA. Então, significa que, deixa eu ver aqui o que, é que vocês estão falando. Os 33.294 de 2019 quer dizer que ele caiu muito em relação... Sim, Anne, exatamente, caiu muito em relação aos anos anteriores. Exatamente. E aqui vocês estão vendo o seguinte, 2,46. Ou seja, o endividamento da empresa líquido é 2,5 vezes a potencialidade de geração de fluxo de caixa. Não. O endividamento é 2,5 vezes o EBITDA, sendo que o EBITDA é a geração de caixa a partir do ajuste daqueles elementos que a gente viu. Vocês estão compreendendo, pessoal, o que vem a ser esse danado desse EBITDA? Nesse quadro aqui de baixo, a gente vai ter a mesma informação, porém, a partir do fluxo de caixa. Então, a gente vai ter o endividamento nos mesmíssimos valores, 351, 326, 361. O meu caixa, e equivalente de caixa da companhia, e meu endividamento líquido do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse quadrinho de cima, eu peguei ele na nota explicativa da Petrobras, que fala sobre endividamento. Eu capturei de lá. E esse quadrinho aqui de baixo fui eu quem fiz, a partir dos próprios números da Petrobras, tá? Então, a gente vai ter o endividamento líquido e a gente vai ter agora o fluxo de caixa operacional. Repare que o fluxo de caixa operacional ele é mais restritivo do que o EBITDA. Em 2019, ele foi mais restritivo, foi 129 de EBITDA contra 100 do fluxo de caixa. 114 do EBITDA contra 95 do fluxo de caixa. Esse número só foi um pouquinho diferente em 2017. 76 de EBITDA contra 86 do FCO, tá? Endividamento líquido versus EBITDA quer dizer o quanto de caixa teria para pagar, o quanto eu precisaria gerar de caixa. Então, levando-se em consideração, Felipe, só o EBITDA, eu liquidaria eu seria capaz de liquidar a minha dívida em 2 anos e meio se eu não contraísse mais nenhuma outra dívida. É mais ou menos isso. É a capacidade de pagamento da minha dívida a partir da minha geração de caixa operacional, vírgula, sem levar em conta a minha estrutura de juros e a minha carga tributária. Então, ele é um indicador para que a gente possa entender o quanto a empresa tem força para pagar as dívidas, o quanto ela consegue gerar de caixa operacional para pagar as dívidas. E o FCO, que é a medida que você tem aqui embaixo, é o fluxo de caixa operacional de Vero. Só que esse fluxo de caixa operacional, eu vou ajustar ele por absolutamente tudo. Todos os impactos econômicos e financeiros. O EBITDA não. É só imposto, depreciação, amortização e juros. Pessoal, junto da análise do EBITDA e do fluxo de caixa, assim, juntando as duas, é uma ótima ferramenta de análise em conjunto. Perfeitamente. Só que você, Adri, você vai ver muito mais no mercado financeiro, no mercado de ações, bancos, eles vão sempre trabalhar com o EBITDA, tá? Esse índice significa o tempo. O tempo de quê, Misane? Acho que tu esqueceu de digitar o restinho. Adri, você vai ver isso daí o tempo todo quando for falar de banco, tá? Ou seja, o quanto a empresa tem de dívidas em relação ao EBITDA, tá? Deixa eu passar aqui.
Margem EBITDA. Aqui eu não coloquei o danado de 2019, mas não tem problema não. O que foi que tu falou, Miss? Esse índice significa o tempo para o pagamento. Sim. Qual é o EBIT para o EBITDA? É porque, boa, Nilson, é porque o EBIT, como você está vendo aqui, é o lucro antes dos juros e dos impostos. E o TDA é a depreciação e amortização. É o que a gente chama aí do LAGIR. Eu não sei se vocês já ouviram falar do LAGIR. Já ouviram falar do LAGIR? Lucro antes dos juros e imposto de renda. Pronto, é isso daí, LAGIR. Tá? Se você pegar o LAGIR e tirar a depreciação, você chega no EBITDA. Se você pegar o LAGIR, que é o lucro antes dos juros e impostos, e tirar a depreciação, você bateu o EBITDA, chegou no EBITDA. Certo? É por isso, pessoal, que não é o momento para a gente falar disso agora, mas a gente vai estudar o CPC 06. O CPC 06 é o CPC de arrendamento mercantil. E o CPC de arrendamento mercantil, ele diz o seguinte, um novo, de arrendamento financeiro. Quando o EBITDA, entendo o EBITDA como potencial de geração de caixa. Uma vez que nem toda a receita foi recebida e nem todas as despesas pagas. O potencial de geração de caixa, excluindo juros, impostos, depreciação e amortização. Tá? É importante, Roberto, que você se lembre sempre disso. Então, quando a gente estava vendo, quando a gente for ver daqui a mais um pouquinho de tempo a parte do arrendamento mercantil, do leasing, operação de leasing, o que a gente via, né? Que antigamente você tinha o leasing, você não tem mais isso. Hoje leasing é leasing de uma vez por todas. Mas antigamente você tinha essas duas possibilidades. Então, o que acontece? Vamos dar o exemplo do leasing que vai ficar legal. Cortou, Rafa? Alô? Tá dando certo? A definição de leasing? Antigamente você tinha o leasing operacional e o leasing financeiro. Hoje em dia você não tem mais. Hoje em dia leasing é leasing e acabou, tá? Então, vamos pegar o exemplo do leasing para poder dar uma explicação aqui. O leasing operacional, ele trata a despesa como sendo despesa de aluguel, né? E aí você já está em despesa com aluguel, despesa com aluguel, despesa com aluguel, e por aí vai o trem. Essa despesa com aluguel, ela sendo paga, ela vai reduzir o fluxo de caixa. Óbvio, é uma despesa que reduz o fluxo de caixa, despesa de aluguel. Quando, ao invés de ser leasing operacional, você passa a ter leasing financeiro, você deixa de ter uma despesa de aluguel, você passa a ter o ativo de um lado e o passivo de arrendamento do outro. Você tem um ativo, você tem um passivo, não é verdade? Sim ou não? Sim. O leasing, isso. Aí, agora eu quero que vocês raciocinem em termos de EBITDA, tá? Quando a gente cria o ativo e cria o passivo do outro lado, aquele ativo, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar a amortização, a depreciação, correto? Exatamente, Moisés. Ele vai gerar depreciação e juros. O ativo gera depreciação e o passivo gera juros. O que vai acontecer com o indicador EBITDA? Ele vai subir significativamente. Por que ele vai subir? Porque a depreciação reduz o lucro e os juros, idem. Mas quando a gente vai olhar para o EBITDA, você acrescenta isso. Então, o que acontece? Você jogou um ativo, jogou um passivo, o ativo gerou a depreciação, o passivo gerou os juros, empurrou o lucro lá para baixo. Mas quando a gente encara o EBITDA, aí você vai ter que o EBITDA sobe. Então, não se enganem. O EBITDA não é uma coisa assim santificada, não. Ele é influenciado. Quanto mais depreciação você tiver, puxa o lucro para baixo. Quanto mais juros você tiver, puxa o lucro para baixo. Quando chega no EBITDA, sobe. Porque o EBITDA, ele expurga isso.
Ele não quer saber qual é a estrutura de endividamento da empresa. Pessoal, tá dando para entender? Tem certeza, pessoal? Tá tranquilo mesmo? Graças a Deus. Bom, aí aqui eu não cheguei a calcular 2019, tá? Mas existe um outro indicador chamado de margem EBITDA. E o que bexiga é margem EBITDA? Margem EBITDA é o quanto de receita líquida se transforma em EBITDA. Então, por exemplo, eu tenho 349, no caso da Petrobras, bilhões de receita líquida, né, que está lá na DRE. E o EBITDA da Petrobras, 114. Então, a geração de fluxo de caixa operacional, levando-se em conta o indicador EBITDA, é de 32%. Da receita se transformando em fluxo de caixa. A receita gerando caixa pelo EBITDA. Quando você vai comparar pelo fluxo de caixa operacional, ele cai um pouco. Entende, pessoal? Porque o fluxo de caixa tem tudo. O EBITDA, só aqueles 4 elementos. Em paridade também, e câmbio, e itens não correntes. Mas o EBITDA é menos ajustado do que o fluxo de caixa. O EBITDA ele é muito importante quando a gente quer tomar decisões globais, e você não quer saber aonde é que o país, que a empresa está sediada, você não quer saber dos impactos tributários, você limpa. E você também não quer saber do nível de endividamento, da taxa de juros que aquela empresa está mergulhada, você limpa. Aí, o indicador para isso é o EBITDA. Ok? Pessoal, alô, terra, câmbio. De verdade, pessoal, tá tranquilo? Ok. Bom, e aí, nosso próximo... Eita, já são 20h20. Rapaz, passa rápido aqui comigo as coisas. E aí, o nosso próximo assunto, porque eu vou só iniciar, tá? Voa, Gil. Voa, Adri. Obrigada. Eu fico tão feliz que vocês gostam das aulinhas. Eu, particularmente, me divirto aqui com vocês. Fluxo de caixa como preditor de valor para as empresas. O que danado é isso? Como é que é, Moisés? Aguentar até segunda, esse assunto é da bexiga mesmo, é bom que só porra. É o que a gente chama aí de avaliação de empresas utilizando o fluxo de caixa. Eu vou dar só uma palhinha, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui no método de avaliação, de valoração de empresas, de avaliação de empresas, com base no fluxo de caixa descontado. Então, é um método de avaliação que atende com maior rigor aos enunciados da teoria de finanças, pois relata a efetiva capacidade de geração de riqueza de uma empresa. Aqui a gente vai trabalhar com fluxo de caixa, não é mais EBITDA, tá? Então, é uma metodologia que vem sendo amplamente adotada nos mercados financeiros e de capitais pelas empresas. Vai dar meia hora no relógio, né, Eric? Esse assunto eu gosto muito também. Pelas empresas e nos mercados financeiros. Então, aqui é o seguinte, vocês estão lembrados quando a gente falou lá nas primeiras aulas, lá atrás, na nova estrutura conceitual, e aí a gente disse o seguinte, que você tinha um custo histórico como base de valor, mas que o custo histórico, ao longo do tempo, ele não era capaz de refletir o quanto aquele conjunto de ativos refletia o valor da empresa. Então, o custo histórico é ótimo para o momento inicial. O custo histórico é perfeito para o momento inicial, para o momento de aquisição. Mas que, com o passar do tempo, aquele custo histórico ele não consegue refletir a riqueza da companhia. E por que ele não consegue? Porque aqueles ativos, eles, ao trabalharem, eles ganham uma força sinérgica e essa força é justamente a potencialidade de geração de fluxos de caixa. Então,
Uma das medidas de valor da empresa é avaliar o EBITDA é indicado para empresa de capital aberto. Exatamente. Eu não sei seu nome é Galaxy J2 Prime. Tá que nem Yuka, que é iPhone. Bom, mas vamos lá. Aqui tem uma que se chama iPhone. Depois de muito tempo eu descobri que o nome dela é Yuka. Mas vamos lá. Prestem atenção. Então, uma das formas da gente... Teodoro Marinho, muito bem, Telzinho. Ó a Yuka. Tá vendo essa Yuka iPhone? Telzinho, próxima aula, bote seu nome, porque eu gosto muito de conversar com vocês, mas eu preciso saber do nome de vocês, tá? Então, vê só. Voltando. Então, o custo histórico, ele vai ter lá o valor original no tempo, lá atrás, e depois esse valor ele é modificado a partir de vários elementos externos. Esses elementos externos, como, por exemplo, a força de vendas da companhia, vai fazer com que aquele conjunto de ativos aumente de valor ou diminua de valor. Porque quando a gente monta uma empresa, quando a gente constrói uma empresa, aquela empresa é um conjunto de ativos seco, é um conjunto de ativos sem vida. Mas a partir do momento que aqueles ativos começam a se mexer, começam a gerar resultados econômicos, aqueles ativos nessa engrenagem, eles vão fazer com que aquele valor original suba ou reduza. E como é que isso vai acontecer? A partir da geração dos fluxos de caixa. Então, os fluxos de caixa gerados a partir daquele conjunto de ativos é que correspondem ao maior preditor de valor. Por que preditor? Porque você consegue prever o quanto aquela empresa vai gerar de resultados, de recursos, a partir do quanto ela gera de fluxos de caixa, tá? E aí a fundamentação desse método baseia-se na teoria de que o valor de um negócio está na função dos benefícios futuros que ele irá produzir, ou seja, na capacidade de geração de riqueza futura, mantido o grau de risco. Geralmente são analisados para 5 anos. Adri, sua pergunta foi outra. Veja, 5 anos é um número mágico, né? E existem, por exemplo, quando a gente está fazendo avaliação de empresas para fins de... Como chama, Adri, aquele negócio? Cara, eu tô ficando velho, eu esqueço dos nomes. Tá aqui, a ponta da língua. Eita, gota serena. Como é o nome daquele negócio? Quem disse que eu tô lembrado do nome? Perícia. Quase que não sai. Então, quando a gente está trabalhando com perícia, aí a gente tem que seguir algumas normas, né? Algumas regras. E uma das regras é a regra da ABNT. E acredite se quiser, Adri. Vivi, eu tô ficando velha. Muita coisa no meu juízo, Vivi. E aí eu não consigo me lembrar de tudo. Eu sei o que é, quem disse que eu lembro qual é a palavra? Bom, mas aí voltando, vocês vão perdoando aí a velhice. Aí veja só, o que acontece? Quando a gente está fazendo perícia, a gente tem que trabalhar com algumas normas. E uma das... que bom, Davis, que você gostou. E uma das normas que a gente trabalha é a ABNT. Então, lá na ABNT, acredite se quiser, ele estabelece uma norma de como é que a gente deve avaliar o valor da empresa para fins de perícia. E lá na ABNT, Adri, por isso que você colocou, lá são 5 anos. Tá? Mas na vida real, não são 5 anos. Na vida real, é muito mais do que 5 anos, vírgula. Inclusive, a gente leva isso ao infinito, tá? Então, quando você for olhar, Adri, a literatura na área financeira que se reporta a valuation, a gente vai estudar isso aqui, nessa aula, tá? Então, eu estou andando aqui com vocês, mas, assim, daqui a pouco eu vou ter que parar, porque senão fica muito, muito longa a aula, fica muito cansativa para mim e para vocês. Mas aí, na literatura de análise financeira, de avaliação de empresas, que é o que a gente chama... e tem um livro que é o Top Mega Master da Galáxia Azul. É o livro de Damodaran. Já ouviram falar de Damodaran? Damodaran. Valuation. Exatamente, Alvo. Damodaran. Valuation, tá? Inclusive, lá no grupo, houve um anjo, eu não sei quem foi o anjo,
Mas houve um grupo que... alguém do grupo que colocou 3 livros top das galáxias de avaliação de empresas. Não sei se vocês chegaram a ver. Um deles é esse Valuation que eu estou falando, de Damodaran, está lá grátis. Está lá no grupo, tá? Então, quem quiser conhecer mais sobre avaliação de empresas, pega o livro de Valuation de Damodaran e cai em cima. É lá que vai estar, inclusive, todos os detalhes, tá? Esse grupo é só para quem é da UFPE? Não, Silvia, esse grupo é meio mundo de gente. Inclusive quem não é, principalmente quem não é da UFPE. É só você depois, se você entrou pelo Instagram, depois tu coloca, tem que me dar só o número do teu telefone, Fábio. Aí tu vai no Instagram e bota lá o teu número naquele negócio, direct. Aí eu cadastro você, tá? Então, o que é que eu digo? É como eu estava dizendo, Davis, pode mandar novamente esses livros no grupo? Posso, Renan. Quando vocês entrarem... Foi tu que botou? Foi Silvinha, os livros de Damodaran. Botaram lá no grupo. Eu fiquei tão feliz quando eu vi. Pessoal, quem gosta de avaliação de empresas tem que ler esse livro, tá? Então, é o seguinte. E isso que eu vou falar está lá. Foi tu que botou? Foi, Álvaro, os livros de Damodaran? Bote aí, meu filho. Bote aí no grupo, sendo Telegram, mesmo entre depois os livros ficam. Não, não é Telegram não, Jonas, é WhatsApp. Mas é um grupo simples, é porque de vez em quando o povo bota cada pérola, bota cada livro lá, retado, tudo 08. Eu coloquei um hoje de opções, não sei se vocês chegaram a ver, tá? Mas eu coloquei lá um de opções show de bola, para análise de opções. Mas deixa eu voltar para a nossa aula aqui, senão eu fico viajando na maionese. Então, o que que acontece? Então, o fluxo de caixa, a gente usa esse fluxo de caixa justamente para poder mensurar, né, a capacidade de geração de riqueza futura a partir dos ativos que a empresa possui, mantendo-se aí o grau de risco das suas operações. E aí, pessoal, o grande X da questão é projetar os fluxos de caixa e descontá-los a valor presente por uma taxa de desconto apropriada que mensure o risco inerente a estes fluxos e o custo de oportunidade dos capitais. Então, esse slide é o segredo do sucesso de qualquer critério, método de avaliação de empresas com base no fluxo de caixa descontado. Por quê? Porque você tem o fluxo de caixa, tá? E aí, quando a gente fala em fluxo de caixa, eu estou falando de FCO mesmo, estou falando de fluxo de caixa operacional. Eu já deixei o EBITDA para trás e eu voltei para o FCO, é ele que me interessa, tá? Então, eu peguei o FCO e aí o que vai acontecer? A gente vai ver como é que a gente vai trabalhar o FCO, tá? A gente vai fazer ainda alguns ajustes ao FCO. Aí eu vou pegar o FCO e eu vou levar ele para frente. Mas, para que eu leve ele para frente, para que eu consiga projetar, eu vou precisar do auxílio dos ferramentais estatísticos. E é aí onde vai entrar a cereja do bolo do contador do futuro. Por quê? Porque para que a gente possa projetar esse fluxo de caixa no tempo, é preciso que a gente entenda, conheça os softwares que estão disponíveis na estatística e que vão nos ajudar a fazer isso. Então, Gil, como é que funciona? Você vai alimentar, imagine um Excel, só que o Excel é muito pobre, porque o Excel ele só faz a projeção dos fluxos de caixa futuros, mas ele não considera que você pode ter altos e baixos, porque um fluxo de caixa, quando você projeta no Excel, ele vai levar em conta apenas uma reta linear, ele projeta linearmente. E na prática não é assim que acontece. Na prática você tem altos e baixos, os fluxos de caixas eles vão variar no tempo. Então é preciso de um software que capture essa flutuação. Por isso que é importantíssimo para vocês que estão aqui neste grupo, que vocês tratem de, em algum momento da carreira de vocês, que vocês tratem de compreender, de estudar, de correr atrás de cursos que lhe deem a medida de econometria. O que é econometria?
métodos estatísticos, econométricos aplicados. Então, a econometria vai te dar a medida para que você consiga entender como que você vai projetar esse fluxo, tá? Então, o que é isso, Alvinho? É o Drive é o Google Drive do quê? Onde vai estar lá os livros, aquele livro da Modaran? Ah, massa! Livro. Bota no grupo da gente, o link do grupo da gente, de tudo que é livro de finanças, está aí, massa. Pronto. Álvaro, depois bota esse link da gente no grupo do doutorado da gente, por favor. Bota em qualquer lugar lá no grupo. Aí, vê só. Sim, aí voltando. Então, existem ferramentas estatísticas que você vai alimentar os dados históricos e, a partir da leitura dos dados históricos do para trás, ele vai projetar isso para o futuro. Mas, para que a gente faça isso com eficiência, que a gente não dê uma bola fora, eu volto a falar. Vocês precisam entender de projeção de fluxos de caixa. Isso daí não é difícil, porém, vocês têm que parar para estudar. Aí, Álvaro, Gil, é quando eu falo, Johnson, é quando eu falo. Onde é que está o nosso erro? A gente fica muito preso às rotinas sufocantes dos escritórios e a gente não consegue tempo para refletir sobre essa realidade, porque isso aqui dá dinheiro. Entende? Quem consegue chegar aqui se destaca. Agora, para que você chegue aqui, você tem que sair um pouco daquela coisa extenuante da rotina de escritório. É por isso que no mercado tem poucos contadores. Não, no mercado, Roberto, tem muito contador, tá? Agora, poucos que consigam sair de mercado financeiro, sim, pouquíssimos. Porque, veja, Roberto, para você entender de mercado financeiro, com esse conhecimento, sim, Mônica, a gente conta nos dedos da mão, tá? Eu consegui entender isso daí, Mônica, por obra do destino. Porque quando eu comecei a estudar contabilidade, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, foi logo lá atrás, foi logo que eu me formei, e eu nunca trabalhei diretamente com escritório. Então, primeiro que, assim, eu passei muito cedo no concurso para professor, eu comecei a ensinar muito cedo, e aí eu tive que correr atrás de outros assuntos, né, para poder dar aula. E logo muito cedo eu fui parar na CVM para ser multiplicadora de mercado. Então eu tive que estudar economia, eu tive que estudar finanças para poder dar aula do mercado financeiro. E aí por isso que eu terminei enveredando por esse caminho, tá? Em que tese deveria ser muito mais fácil para os contadores? Pois é, Roberto, seria muito mais fácil se a gente tivesse esse conhecimento que Mari está colocando aí, planejamento financeiro. E não é difícil. Por isso, qual é o meu conselho para vocês? Conselho mesmo de tia, tá? Entrem na internet, procurem ver como é que vocês podem encontrar cursos que tratem de avaliação de estatística. Se vocês conseguirem encontrar um curso de estatística, onde vocês possam conhecer os ferramentais de estatística, e aí vocês conseguem projetar isso no tempo, de forma razoavelmente simples. Não é difícil. Os contadores ficam